Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metodologia de vendas e técnicas de negociação avançada. Eu gosto muito de sempre reforçar com o time que cada pessoa, cada empresa tem a sua estratégia, tem a sua metodologia. Então, estejam abertos, né, para vocês pegarem essas dicas, pegarem esses insights e acrescentarem junto com o que vocês já fazem, fazendo uma análise do que não está legal, do que vocês ainda não fazem e melhorando o que precisa dar uma melhoradinha ali. Então, vocês precisam sempre estar fazendo essa análise aí durante os treinamentos, certo? Então, vamos lá. Eu quero indicar para vocês um livro, inclusive, de negociações para vendas de grande ticket, do Neil Heckman. Um livro excelente do Spin Selling. Então, quem ainda não teve a oportunidade de ler, deixa eu só confirmar o nome dele certinho aqui, para eu já passar para vocês. Vocês anotem aí, todo mundo que estiver trabalhando com time de venda, é uma bíblia, assim. É do Neil Heckman, é Alcançando Excelência, Vendas para Grandes Clientes. Eu vou depois disponibilizar o link para vocês ali no grupo. Esse livro, ele é muito interessante, porque ele nos dá uma visão de não somente a partir do vendedor, mas ele nos dá uma visão a partir do cliente. Ele foi de extrema importância para eu conseguir pensar como o cliente pensa, me colocar no lugar do cliente e entender exatamente qual a parte do funil de decisão do cliente que eu estou. Assim como nós, vendedores, temos o nosso funil de vendas, o vendedor, né, o comprador, o nosso cliente, ele tem o funil dele de compra. Eu não vou passar todas as fases dele aqui, porque não é o intuito, ou no próximo a gente pode até colocar, mas é muito importante, eu vou deixar alguns insights, quando vocês tiverem a oportunidade, leiam esse livro, que ele vai acrescentar muito para vocês, tá? E uma colocação que o Neil ele faz nesse livro é assim, que é comum os vendedores perderem uma venda potencial por cometerem o erro estratégico de não reconhecerem que fase do processo de decisão o cliente está. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o processo de decisão de compras e a gente vai caminhando aí. Então, pessoal, assim como o nosso funil de vendas, o cliente também tem o funil dele de compras. Então, tudo começa com o reconhecimento da necessidade. Como que isso acontece trazendo para o solar? De repente, ele pode entender que ele precisa aumentar o lucro dele, com isso ele precisa diminuir custo, com isso ele começa a avaliar onde ele pode cortar custo. Ou ele entende que o lucro dele está legal, mas ele quer melhorar, ele quer diminuir custo, então ele identifica uma necessidade. Ou, de repente, ele quer ficar livre da concessionária, livre de taxas, ou, de repente, a empresa dele precisa de um selo de certificação, um selo verde, um selo de sustentabilidade. Então, é muito importante, quando vocês começarem o contato com o cliente de vocês, vocês entenderem em qual caixinha dessa daqui vocês se encontram. Porque é aqui que você tem o sucesso do seu fechamento. Porque, gente, se você não entende em qual parte da venda ali, da compra que o seu cliente está, às vezes você fica inconveniente, você fala coisa que não convém, você fala informação que ele não quer escutar, muitas vezes ele já sabe. Então, por exemplo, como eu ajo com um cliente quando eu entendo que ele está no reconhecimento da necessidade? Eu preciso convencê-lo de que essa solução é importante para ele. A gente vai ver as técnicas depois. Então, como eu faço isso? Fazendo perguntas. O vendedor alta performance hoje, o vendedor que se destaca, a equipe de vendas que se destaca, é a equipe de vendas que pergunta.
Então, pergunte para o seu cliente. É muito importante vocês façam uma liçãozinha de casa junto com o time, junto com o pessoal. Se você é o vendedor, proprietário, vendedor, quais as perguntas que eu poderia fazer para o meu cliente para eu descobrir exatamente qual fase ele está. Então, por exemplo, reconhecimento de necessidade. O que te fez hoje procurar pela energia solar? Por que você ainda não tem energia solar? Ah, porque eu não tive tempo, porque não é uma prioridade. Ah, entendo. Qual que é a média do seu consumo por mês? Ah, eu tenho uma média de consumo de R$ 1.000, por exemplo. R$ 1.000, entendo. Então, no ano, nós estamos falando de R$ 12.000, certo? Aí o cliente ele já vai parar. Sempre quando você traz esse custo para o macro, quando você faz uma implicação no problema que ele te apresenta, você consegue prender a atenção do seu cliente. A seguinte fase, fez o reconhecimento de necessidades, a gente entra na avaliação de opções. Aqui é onde a gente precisa da maior alta performance dos nossos vendedores. Por quê, pessoal? Avaliações de opções. A gente sabe hoje que o cliente, quando ele chega para você, ele já tem no mínimo... Gente, vocês estão me ouvindo? 100%. Sim, perfeitamente. Bom, nós sabemos hoje que quando o cliente chega para nós, ele já tem pelo menos 10 propostas ou mais na mesa. Eu tenho um cliente aqui comigo, que eu estou de uma empresa de motos, que ele está com 16 propostas na mesa dele. 16. Então, como auxiliar o cliente fazer essa avaliação de opções? Eu descobri, eu percebi, na verdade, junto com o meu time, que os clientes que querem comprar energia solar, eles não têm o critério de compra bem definido. Por exemplo, quando você quer comprar uma televisão, quais os critérios de compra que você utiliza para você comprar uma televisão? Ah, eu quero tantas polegadas, eu quero da marca tal, eu quero que tenha Bluetooth, eu quero que tenha garantia de tantos anos, eu quero isso, eu quero aquilo. O cliente, ele não tem essa maturidade nesses critérios de avaliação, nesses critérios de necessidade. Então, você precisa formar isso junto com o seu cliente, para que ele avalie as opções. Uma vez que ele reconheceu a necessidade, ele vai atrás dessa solução no mercado. Aí ele vai chegar até você. Como que, nesse primeiro momento, outro ponto importante, pessoal, para cada quadradinho desse daqui, é muito importante que você tenha claro o objetivo de cada conversa. Nessa avaliação de opções, você não vai vender para o seu cliente, você vai mostrar para ele o que ele precisa ver em uma proposta comercial para ele escolher a empresa que vai seguir com ele. Então, o que eu costumo fazer sempre, tá? Eu ajudo o cliente a balizar as propostas. Eu explico para ele o que ele, antes, eu digo assim, ó, antes de você avaliar preço, você precisa igualar os fornecedores. E aí eu crio esse critério para ele de importâncias. Então, o seu fornecedor, ele tem que ter pelo menos 5 anos de mercado. Ele tem que ter pelo menos mais de, sei lá, 150 projetos instalados de grande e médio porte, se for um cliente grande. Ele não pode ter nenhuma reclamação no Reclame Aqui, por exemplo. Aqui na minha região, o Reclame Aqui é muito utilizado, não sei na região de vocês. Essa empresa que vai estar seguindo com você, ela precisa, por exemplo, ter um capital social de X. Pessoal, o capital social da empresa de vocês é um grande diferencial. Eu não sei qual é a média do capital social aí das empresas da região. Se o seu capital social não for tão alto, não use como desmérito, vamos pensar assim. Mas se você tem um capital social legal, pode colocar aquilo como critério. Nossa empresa não tem nenhum acidente.
Então, você ajuda o cliente a escolher a empresa. Esquece equipamento. Equipamento é a segunda avaliação. Agora, nós vamos avaliar equipamentos. Explica para ele os tipos de equipamentos disponíveis no mercado, explica para ele por que a garantia de um é tanto, por que a garantia de outro é tanto, por que um está usando microinversor. Ajuda ele a escolher a proposta. Ele não vai nem se preocupar com o preço. Ele vai dar a cartada final para você. Então, essa ajuda de avaliar as opções é muito importante, porque é nesse momento que você define se você vai seguir com o seu cliente ou não para o fechamento, que é o nosso objetivo dessa aula hoje. Temos também, depois que o cliente avaliou, ele vai descartando. Ele pode fazer isso sozinho, ele vai demorar um pouco mais, porque ele vai procurar na internet informações, ou você pode auxiliá-lo. Então, você já saiu na frente, porque você vai estar mais próximo dele. Depois que ele fez essa avaliação de opções, ele geralmente fica com 3 empresas, no máximo 4, né? Aí ele vai entender quais dessas empresas resolvem as preocupações desse cliente, que são as mais chegadas do fechamento. Por exemplo, e se vocês sumirem, com quem que eu falo? É muito errado o nosso sistema, né, de energia, a gente sabe que ele tem a durabilidade de até 25 anos, né? E é muito errado da nossa parte dizer, né, para o cliente que a gente vai cuidar disso por 25 anos. Sou até, né, nossa, daqui 25 anos, sei nem se eu vou estar viva amanhã. Então, é muito bom você passar um respaldo para o cliente de que o que você está entregando para ele, independente da sua empresa estar ainda de pé ou não, você vai entregar toda a documentação, você vai entregar todo o respaldo para que qualquer outra empresa, acaso, se pegar fogo, e se meu sistema parar de funcionar de madrugada, com quem eu falo? Um gatilho muito legal para a gente vender pós-venda, não sei como vocês realizam, mas aqui eu tenho grandes empresas de solar aqui na minha região. Porém, o pós-venda dessas empresas são todos terceirizados e todos robotizados. Então, o cliente tem acesso a um chat e ele começa a falar ali naquele chat e tal, e depois de um tempo que, se não tiver jeito solucionado ali no chat, uma pessoa entra em contato com ele. Então, eu vendo aqui que o nosso pós-venda é um pós-venda humanizado. Eu tenho uma pessoa no meu pós-venda, mas eu trato essa uma pessoa para o meu cliente como equipe. Nunca diminua, pessoal. Sempre aumente a minha equipe de pós-venda. Eu tenho uma equipe dedicada a fazer os atendimentos de pós-venda. Então, caso ocorra algum problema, alguma falha no seu sistema, ou se você tiver alguma dúvida, é uma pessoa que vai responder para você. Você não vai precisar falar com um robô. Hoje em dia, o pós-venda é um ponto muito importante, porque se o seu sistema parar de funcionar, você vai só identificar isso quando a sua fatura de energia chegar. Então, trazer, na verdade, comodidade para esse cliente. Então, lição de casa. Quais as principais preocupações do meu cliente para escolher o fornecedor? Qual que é a principal preocupação dele? Então, é muito importante você ter a ciência dessas perguntas. Lu, como que eu faço isso? Nós vamos fazer mais para frente um treinamento sobre campanhas de indicação. Então, a gente pode muito bem levantar essas informações ao nosso favor nessa campanha de indicação. Então, quais as soluções de preocupações que eu dou para o meu cliente? Eu sou uma empresa que tem pós-venda? Eu sou uma empresa que tem seguro? Eu sou uma empresa que tem sede
Hoje em dia, sede é muito importante, porque está tudo no online. Então, assim, se você tem um lugar para o seu cliente ir, é muito importante você passar essa confiança para ele, certo? Depois disso, o cliente toma a decisão dele. Com qual empresa ele vai seguir? Dentro da decisão entra a parte de negociação e fechamento, que a gente vai falar mais na frente. Ele tomou a decisão dele. Até aqui, eu envolvo o departamento de vendas. Quando eu passo da decisão, quando eu dou o próximo passo para a próxima fase do processo, da implementação, eu já envolvo a parte de operações, engenharia e tudo mais. É muito importante também, apesar de nós estarmos falando de vendas, você precisa olhar criticamente como um cliente chato para o teu processo de operacional. Qual a experiência o seu cliente está tendo com a sua engenharia, com o processo de homologação, troca de relógio, acompanhamento, de instalação, de entrega dos equipamentos? Esse equipamento está chegando na casa do cliente sem um aviso prévio? O cliente assinou o contrato com você. Você dá uma expectativa para ele, olha, fulano, agora são daqui 30 dias o seu equipamento chega. 2 dias antes do seu equipamento chegar, você está ligando com o seu cliente, combinando com ele o horário certinho e o dia da entrega desse equipamento? Quando esse pessoal vai instalar esse sistema, como essa equipe está se portando na casa, no comércio, na empresa do seu cliente? Você tem avaliado isso? Porque a experiência que esse cliente vai ter de implementação é o que vai fazer com que ele indique você ou não. Eu estou cumprindo os prazos que foram estipulados em contrato? Então, é muito importante vocês olharem para a operação como um todo, tá? E mudanças ao longo do tempo. O que são essas mudanças? Aumento, upgrade, a necessidade de fazer uma manutenção preventiva, ou a necessidade de mudança. Então, este é o ciclo da venda. Ok, pessoal? Fez sentido para vocês? Alguma dúvida aqui? Alguma colocação? Posso seguir? Acho que pode seguir. Posso... O pessoal tá focado. Legal. E antes de nós entrarmos, então, aí no fechamento, eu vou passar rapidamente com vocês o perfil dos clientes. Por quê? Com cada cliente, você vai utilizar uma estratégia, uma metodologia, e você vai se portar de uma forma coerente com ele, de acordo com o perfil dele. Pessoal, todos nós temos o nosso perfil predominante, certo? É muito fácil, depois que você tem um entendimento disso aqui, você começa a olhar para as pessoas e você começa a entender qual o perfil predominante de cada um. Então, Lu, mas eu não sou analítico. Mas você precisa se comunicar da forma correta com um cliente analítico. Você precisa usar uma negociação correta, você precisa usar das técnicas corretas de acordo com cada perfil. Por exemplo, quando a pessoa ela é emocional, ela tem um senso emocional e ela é lenta nas tomadas de decisão, ela gosta de estabilidade e ela é uma pessoa afável. Qual é esse... Pessoal, eu vou passar rapidamente, tá? É importante que depois, se a gente tiver oportunidade, a gente retome, mas que vocês leiam a respeito disso, tá? Sobre o perfil comportamental aí das pessoas, dos seus clientes, se aprofunde nisso, porque isso daqui faz você sair na frente de 100% da concorrência. Os vendedores não conhecem isso aqui, falam com os clientes de qualquer forma, e a sua comunicação, a forma como você se expressa com o seu cliente, ela é responsável por 70% do seu processo de sucesso na venda. Então, vamos lá. Quando eu tenho eu sou muito emocional e eu sou lenta na minha tomada de decisão, eu sou uma pessoa afável. Como que você identifica um cliente afável, pessoal?
é aquele cliente que gosta de ouvir, paciente, que você vai falar com ele, ele começa a falar da mãe, do periquito, do papagaio, que o cachorro dele fez uma cirurgia, e porque daí ele teve que mudar de casa, aí ele comprou uma casa com telhado grande, e ele quer economizar energia para ele viajar para, sei lá, para algum lugar. Ele conta para você toda a história dele. É uma pessoa calma, tranquila, afável. Aí você imagina, você como vendedor, tendo um perfil analítico, se você não se enquadrar nesse perfil afável do seu cliente, você, como analítico, ouvindo esse cara falar, você começa até a bater a perna, assim, bater a mão na mesa, comer a unha. Vamos logo, meu filho, que eu estou com pressa. Então, você acaba estragando a sua venda antes mesmo dela começar. Então, olhe com atenção para o perfil do seu cliente. Eu tenho um perfil analítico, tá? Ele é lento na tomada de decisão também, só que ele é racional. Quem é esse cliente? Qual é esse perfil desse cliente? Ele é autodisciplinado, ele é preciso, ele é detalhista, ele é perfeccionista, ele gosta de planilha, ele gosta de dados, ele gosta de porcentagens. Então, não adianta você chegar para esse cliente e falar assim, ó, você tem que fechar comigo hoje, porque o meu equipamento está acabando, a lei vai mudar. Não adianta você tentar ganhar alguma coisa desse cliente no emocional. Ele é 100% racional. Então, quando você identificar isso, geralmente na forma como a pessoa se porta, na forma como ela analisa você apresentando, você já sabe que na apresentação de proposta desse cliente, você precisa levar estudo de viabilidade, você precisa levar números muito bem elaborados, não basta apenas você apresentar um payback para ele, você tem que apresentar o que compõe esse payback, de onde você retirou essas informações. Então, esse é o meu cliente analítico, tá? E eu tenho o pragmático. O pragmático, gente, ele até se confunde com o grosseiro. Ele é muito racional, mas ele é rápido nas atitudes dele. Se você não tiver uma boa comunicação, ele parece que ele é grosseiro. Mas ele não é grosseiro, ele é extremamente objetivo e direto. Ele tem autoestima lá em cima, é muito competitivo e é muito assertivo. Então, é aquela pessoa que fala, tá, quanto custa? Tá bom, quanto custa? Como que você lida com esse perfil? Então, é importante você conseguir analisar. Você entende assim, nossa, que cara grosseiro. Nossa, não quer me ouvir falar. Não, ele é pragmático, ele gosta das coisas assim, ó, rápido. Por que você chegou atrasado? Porque o meu carro quebrou e eu tive que trocar o pneu. O pragmático, ele não quer ouvir história. Ele quer, ó, eu cheguei atrasado, mas eu passei e eu já fiz o que eu tinha que fazer, está aqui o resultado. Esse é o meu perfil pragmático. Você não adianta querer passar folha por folha da proposta, lendo tópico por tópico, que você vai perder a atenção desse cara. E, por último, eu tenho o expressivo. O expressivo é aquele cara da influência, né? É aquele cara que chega, faz amizade com todo mundo, super confiante, otimista, persuasivo, sociável, comunicativo. É aquele cara que indica você, então ele vai ser o seu melhor vendedor, porque ele gosta de status, ele gosta de mostrar para as pessoas que ele está na frente. Vem aqui ver com a empresa que eu fechei. Nossa, fala com o pessoal lá, o pessoal é muito gente boa. Vem aqui em casa para você ver o serviço que eles fizeram aqui. Então, não adianta você querer falar com esse cara com tabela de Excel, com planilha de Excel, com dado, não. Ele quer saber assim, ó, por exemplo, como que esse cara vai fechar com você? O filho do prefeito é meu cliente. Ele é um dono de um supermercado, por exemplo. O supermercado Alvorada fechou comigo, fez comigo um projeto. Inclusive, eles estão agora, a economia que eles estão tendo com energia, eles estão distribuindo X% dessa economia em bônus, né? Em sorteios para os clientes durante o dia, durante o mês na loja.
Esse cara é o cara da influência. Então, estudem isso, tá? Esse material vai ficar disponível para vocês lá no grupo dos mentorados, que vocês têm certeza que vocês vão se comunicar melhor aí com os seus clientes, certo? E vamos lá, então. Vamos começar o treinamento agora, gente. Vamos lá. Então, o nosso assunto principal aqui é metodologia de vendas e técnicas de negociação. Eu passei esses pontos antes, porque para você executar essas metodologias, essas técnicas, você precisa ter uma base, para você não ficar perdido, igual um cego em tiroteio. Então, eu acho que fez bastante sentido aí para auxiliar vocês, tá? O que é, gente, essa metodologia de vendas? Na verdade, gente, são processos organizados. O que esses processos ajudam vocês? Eles ajudam vocês a não se perderem no meio do caminho, a entenderem melhor os seus clientes e nunca pecar por falta, sempre por excesso. Essa é uma dica que eu dava, na verdade, era uma lei que eu tenho no meu time, sempre que eu tenho um time, peque por excesso e nunca por falta. Lembra sempre que eu falei, vendedor bom é vendedor que pergunta que vai trazer informações relacionadas ao fechamento, que naquele momento pode ser que você não vá utilizá-lo, mas você já sabe, né, como conduzir no momento seguinte. Pessoal, tem vários métodos aí disponíveis no mercado, tá? Eu coloquei alguns que eu utilizo e todos nós acabamos utilizando inconscientemente, mas eu quero que vocês façam uma análise mesmo agora em todas as conversas de vocês com os clientes, se vocês estão fazendo essas perguntas primordiais aí nesses métodos para vocês seguirem as negociações de vocês. Então, hoje nós vamos abordar o Spin Selling, que é conhecido, acredito que todos já tenham, né, todos já tiveram contato com ele, o Snap Selling e a metodologia do Bench, tá? Então, vamos lá. O Spin Selling, ele foi aí desenvolvido na década de 80 pelo Neil Heckman, que eu falei para vocês. Gente, por favor, leiam aquele livro, tá? Que eu indiquei, eu vou colocar lá no grupo. Leiam esse livro para vocês que trabalham com vendas de cauda longa, que precisa ter um diferencial e precisa ser uma venda consultiva. Eu tenho um treinamento desse livro pronto. Vamos ver se no mês de fevereiro a gente consegue colocar ele no cronograma, tá? Para a gente aplicar, ele é um pouco longo, mas vale a pena. Então, vamos lá. O que é essa tecnologia? O que é essa metodologia do Spin Selling? Nada mais é do que você entender a situação do seu cliente, entender o problema que ele está, fazer uma implicação e gerar essa necessidade. O Spin Selling, ele usa a estratégia de perguntas. Por quê? Quando você faz perguntas para o seu cliente voltadas aí para o problema que ele está tendo, né, para o objetivo que você quer chegar, quando ele responde para você, no subconsciente dele, ele está se convencendo que ele precisa, que ele está criando um senso de urgência e ele precisa dar continuidade nesse processo de fechamento, de aquisição do determinado produto ou serviço, certo? Então, vamos lá. Situação. Perguntas focadas em entender o momento do potencial cliente. Eu falo para o meu time que para você vender, você não pode querer vender. A última coisa que você tem que oferecer para o seu cliente é o sistema. Você precisa oferecer, na verdade, uma solução para o seu cliente. Ah, Luciana, isso é clichê e a maioria dos vendedores não fazem isso. Os vendedores já chegam falando, eu tenho o melhor preço do mercado, eu tenho o melhor equipamento. Você nem sabe a situação que o cliente está enfrentando na empresa dele. Então, como que você está agora? Qual é o seu momento? Como que estão as vendas? Como que está a sua produção?
como é que estão os seus funcionários? Os funcionários estão, ai, cara, nossa, eu estou perdido com funcionário, estou com 3 pessoas afastadas, estou com causa na justiça. Por aí, você já vai entendendo que o solar, talvez, nesse momento, não seja a prioridade dele, mas você ainda não tem diagnóstico, você ainda está fazendo o levantamento. Então, você vai ter cautela com o momento do cliente. Ou, de repente, o cliente fala para você, olha, eu preciso... As vendas estão muito boas, eu estou vendendo bastante, mas eu preciso aumentar a minha lucratividade. Ou você pergunta para o cliente, eu, de repente, não, para mim está tudo bem, não tenho nenhum problema relevante, está tudo sob controle. Aí você pergunta, quanto está a sua lucratividade? Como é que está a sua rotatividade de funcionários? Você precisa ajudar o cliente a entender a situação dele, porque às vezes ele está vendendo, está ganhando dinheiro, ele já paga a conta de... Gente, a gente precisa entender o seguinte, o cliente, ele já paga a fatura de energia desde quando ele tem a empresa dele, isso para ele já é um hábito. Então, você precisa gerar esse senso nele, porque todo mundo sabe que energia solar é bom, energia solar é isso, mas às vezes eles estão acomodados. Então, você precisa tirar os olhos desse momento de acomodação e trazer ele para um momento de problema, entendendo que ele pode resolver esse problema e você tem a solução para ele. Então, por exemplo, o cliente fala assim, eu estou com um problema de lucratividade, né? Quero aumentar a minha lucratividade. Eu vendo muito, mas o meu lucro é pequeno. Então, entendi. Descobri o problema. O problema do cliente é que o lucro dele é pequeno, certo? Então, você está me dizendo que mesmo você fazendo todo o seu esforço de vendas, de campanha, você vende pra caramba, você ainda tem um lucro pequeno e aumentar o seu lucro seria algo interessante para você. Seria, mas nossa, eu não sei mais por onde cortar custo, porque eu já diminuí a produção, já diminuí isso, já diminuí aquilo, e eu não consigo aumentar minha lucratividade. Entendi. E se a gente cortasse um custo que está embutido no seu plano de custos fixos? Seria interessante? Ou variável, né? Dependendo se for produção, é variável. A gente sabe que são custos variáveis. A energia elétrica. Seria interessante. Mas então, você vai me falar para mim de solar? Solar é muito caro. Realmente, não é uma tecnologia barata, mas seria interessante para você, se você deixasse de se preocupar com essa fatura de 15 mil reais, por exemplo, quanto aumentaria a sua lucratividade se você economizasse, por exemplo, 150 mil por ano com energia? Seria interessante? Então, você identificou a situação, identificou o problema, fez a implicação, realmente, a baixa lucratividade é um problema e as empresas, elas têm dificuldade de resolver isso, né? Você precisa olhar para o que você ainda não cortou. Que tal a gente olhar para o solar ao invés de olhar como um investimento, a gente olhar como um aumento de lucratividade para a sua empresa? Então, de acordo com o perfil do seu cliente, você vai conduzindo ele nessa conversa, você vai tirando a dor dele. E você consegue criar esse elo e você consegue fazer a apresentação de proposta. Pessoal, por que dessa metodologia de vendas? Para você não chegar para o cliente ou, de repente, fazer uma abordagem fria e falando, oi, eu trabalho com energia solar. Quem é o responsável? Essa abordagem está muito ultrapassada, gente. Essa conversa de, a gente economiza 95%, eu consigo te dar uma economia de 95% da sua fatura.
essa conversa já não cabe mais no Solar hoje. Então, você seguindo, você levantando corretamente essas informações, você consegue chegar num ponto interessante do seu cliente, ok? Depois nós temos a metodologia BENT. Essa metodologia BENT a gente usava muito lá na Progesol. Essa metodologia foi utilizada aí pela primeira vez na IBM, tá? Ela é focada em leads que têm interesse no momento. Então, quando eu utilizo essa metodologia? Depois que eu já abordei, depois que eu já estou entrando aí num processo de apresentação um pouco mais sério, um pouco mais evoluído, eu posso utilizar essa metodologia BENT. Vocês têm que tomar muito cuidado, pessoal, nas abordagens frias, principalmente por telefone, para não queimar informação com quem não interessa. Às vezes você pega a secretária, você pega um supervisor e você vende a sua tecnologia ali pro cara e o cara te desvende para o gestor ou para o coordenador. Então, antes de abrir qualquer coisa, você precisa sentir qual é o grau de influência na venda que essa pessoa que você está falando tem, ou qual o grau de influência que essa pessoa tem para te levar até essa pessoa que define alguma coisa. Então, essa percepção, ela é muito valiosa para você, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter aí para uma metodologia é o budget. O lead tem o orçamento necessário para comprar o produto ou serviço? Isso já é um valor que está no seu orçamento? Você está estudando isso desde quando? Você pretende fazer parcelado ou você pretende fazer no cartão de crédito? Você pretende ir à vista, dar entrada? Como que você pretende fazer a aquisição, né? O aporte financeiro desse sistema? Como que ele vai ser feito? Isso é muito importante você ter em mente, tá? Outra pergunta importante. Essa pessoa que você está falando, ela tem poder de decisão para a contratação? Ou ela é um influente, uma pessoa influente, que ela vai te dar uma carta importante aí junto com a pessoa que decide? Se ela não for essa pessoa, você precisa encontrar essa pessoa dentro da empresa, porque senão você vai ficar só perdendo seu tempo e essa pessoa vai ficar te enrolando. Então, sempre que você for agendar uma reunião, pergunte, vai ter algum decisor junto? Ou se for um residencial, tem mais alguém envolvido na decisão que você julga importante participar da reunião junto com a gente? Então, é muito importante você ter essa informação em mente. E a necessidade. O lead tem uma dor urgente para resolver? Desde quando ele está postergando a compra desse sistema? Então, isso é muito importante, porque se a dor é urgente, você está com a faca e o queijo na mão. Você conduz. Lembre-se sempre do que eu falei na aula passada. Você conduz o atendimento do seu cliente. Você determina quando vocês vão se falar novamente. Os seus follow-ups não podem ser follow-ups vazios, precisam ser follow-ups com propósito. Então, entenda sempre se essa dor ela é urgente. Se a dor do cliente, né, se o fechamento do cliente não for urgente, não for para agora, entenda com ele qual é a previsão, o que ele precisa resolver. Isso é importante você saber. O que esse cliente precisa resolver para vocês retomarem esse assunto, né? Quais são os empecilhos? Os empecilhos para o fechamento é da parte comercial da sua empresa. Você precisa melhorar a forma de pagamento, preço, alguma coisa nesse sentido, ou os empecilhos do fechamento, a dor, né, que ele precisa resolver, o empecilho está na parte dele, é algum problema que ele está tendo de estrutura, de caixa, enfim. Então, é importante você entender se essa dor é urgente, se essa dor é para daqui a 3 meses. Se for para daqui a 3 meses, combine com ele um retorno. Senhor fulano, eu entendo perfeitamente, eu retorno, então, nosso contato
mês tal. E no mês tal você retorna o contrato com ele, certo? E o time, né? O cliente tem um prazo para ser um time, na verdade, tá? Isso tá errado aqui, eu acho. Me perdoe. O cliente tem um prazo para solucionar essa necessidade? Para quando que é? Né? É para agora, para não, para daqui 3 meses, é algo real, ou ele tem algumas prioridades antes. Então, é muito importante você dar foco para isso aí, ok? Gente, vai colocando aí no chat se está fazendo sentido, se não, se vocês já utilizam, como é que é isso aí na empresa de vocês fazem essas perguntas, ou vai conduzindo assim de forma aleatória ou de forma automática, né? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Técnicas de fechamento, tá? Pessoal, técnicas de fechamento. Eu entendo que, às vezes, você precisa utilizar todas as técnicas num fechamento só. Isso acontece muito por aqui. Mas, veja bem, quando você fez um levantamento de necessidade, bem feito, quando você fez um levantamento de perfil do seu cliente, quando você sabe exatamente em qual fase do funil do seu cliente você está, você consegue entender qual a melhor opção de fechamento que você vai trabalhar com esse cliente, tá? Eu tenho várias nos meus materiais, mas eu entendo que, devido ao nosso produto, essas são as que mais se encaixam, tá? Fechamento por troca, eu falei um pouquinho com vocês a semana passada. Fechamento pelo medo da perda. Fechamento das 3 opções. Fechamento de confronto e o fechamento do bem franco. Vou passar elas aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Fechamento por troca. Nada mais é do que você oferecer barganha de negociação com seu cliente, como eu falei na aula anterior. Então, ao invés de você dar descontos, você vai oferecer uma manutenção preventiva ou então um pacote de manutenção preventiva. Mas você não vai oferecer para ele, gente, uma limpeza de módulos, tá? Lembra sempre que você precisa agregar valor em tudo que você vai fazer, porque limpar módulos, todo mundo limpa. Fazer monitoramento, todo mundo faz. Então, você vai fazer uma manutenção preventiva, você vai oferecer para ele um pacote de manutenção preventiva, junto com o acompanhamento da geração do sistema dele, que nada mais é que o monitoramento. Então, por exemplo, eu vou entregar para você 1 ano, que é o tempo da minha garantia da minha mão de obra, não sei qual é o prazo da garantia da mão de obra de vocês. Eu estou colocando aqui, para a gente fechar agora, 1 ano de acompanhamento da eficiência do seu sistema e 2 manutenções preventivas, uma a cada 6 meses, para a gente conseguir fazer o acompanhamento certinho e entregar um produto de qualidade para você. Então, isso é muito importante, tá? Ou, de repente, o que a gente pode usar mais? A manutenção preventiva, ou, caso oferecer mesmo serviço de monitoramento, com envio de relatório, apresentação para ele da geração, geralmente sistemas maiores, né, a gente faz isso, mas o residencial também gosta de atenção. Então, é importante você entender o que é interessante para esse cliente. Ele quer segurança, ele quer saber se você realmente está acompanhando o sistema, a geração do sistema dele, ou não. Ele prefere que você faça esse serviço de limpeza para ele. Então, entenda com ele que brilha os olhos dele e ofereça para ele. Na verdade, gente, o fechamento, né, a negociação, nada mais é do que um acordo entre as partes, no qual as 2 partes ganham. Então, dentro disso, você entende a melhor solução ali para o seu cliente. Fechamento pelo medo da perda, tá? É aquilo que eu falei para vocês.
virada de tabela, aumento da alíquota de importação, aumento da taxa Selic, indisponibilidade de estoque. Eu não sei como funciona aí na região de vocês, mas aqui a gente tem tem a WEG, né? Que muitos de vocês aí também são integradores WEG. E a WEG, quando você faz, né, a compra, pelo menos aqui, de novembro, finalzinho de novembro e dezembro, é assim, de 45 a 60 dias para entrega do equipamento. Então, a gente já avisa que projetos fechados em novembro, dezembro e janeiro, prazo de instalação é outro prazo, porque a gente sabe que eles não vão cumprir com prazo. Então, isso é um gatilho de perda. Outro gatilho de perda, quando você está nos meses, por exemplo, de inverno, sei lá, parece que quando o cliente não vê o sol, né, parece que o solar não faz sentido para ele. Em dias de chuva, parece que os clientes ficam desanimados de seguir com o solar. Só que, quando a gente instala os projetos, quando a gente tem esse projeto já rodando, funcionando bonitinho, a partir, por exemplo, de outubro, ele vai estar com o sistema gerando na melhor época do ano, né? Que é novembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que são os meses aí de calor. Então, você fala para ele, você tem que mostrar para ele a vantagem dele fechar o sistema com você nesses períodos. Também é um medo de perda. A taxa Selic está sempre reajustando. Então, as taxas nas plataformas Santander, aqui pelo menos, estão oscilando muito. Não sei como estão aí na região de vocês. Todos esses são gatilhos para você trabalhar. O aumento da alíquota, eu acho que foi para 10,8%, né, o aumento dessa alíquota. Então, isso vai incidir em cadência, né, no kit a partir de 2024. Então, são gatilhos para você pegar. Esse aumento de alíquota, você pode trabalhar no script legal com os seus clientes aí dos últimos 30 dias, que está naquele chove não molha. A taxa no Santander essa semana está bem legal aqui para mim, tá? Então, tá fazendo bastante sentido, assim, parcela de conta, parcela de financiamento com valor de conta. Tá bem interessante. Então, é um gatilho aí de fechamento para vocês, tá? O fechamento das 3 opções. Isso aqui também, devido à concorrência que nós temos aqui, absurda, eu acredito que aí na região de vocês não tenham muito concorrentes. Eu acho que o preço aí na região de vocês é nivelado, vocês não têm essa concorrência desleal, igual eu tenho aqui no Sudeste. Mas eu vou passar para vocês a experiência que nós temos, né? Então, eu sempre encontro um fornecedor com uma solução mais barata. É inacreditável que o pessoal aqui faz. Então, para a gente não ficar nessa, né? Eu perdia muitas propostas, porque eu enviava, né, o projeto, a proposta para ele, o estudo, e a minha acabava sendo mais cara, mas era o preço justo, margem baixa, e ele me tirava da jogada. Então, você tem 3 opções. Aí você precisa entender a sua demanda e a sua mão de obra para execução para isso. Pergunte para o seu cliente se ele já tem alguma proposta, se ele faz questão do melhor equipamento disponível no mercado, se ele faz questão de um custo-benefício, que é o que você entrega para os seus clientes, ou se ele prefere uma opção mais barata, se ele quer somente preço. O que tem que ficar claro para o seu cliente, pessoal, é que ele não pode ter tudo. Você precisa ser bem realista com ele. Fazendo uma pausa aqui, um ponto determinante para você conduzir os seus fechamentos é a sua postura mediante o cliente. O cliente ele precisa saber que ele não pode ter tudo. Ou ele tem o melhor preço, ou ele tem o melhor equipamento, ou ele tem a melhor forma de pagamento. Ele não pode colocar, ele não vai conseguir, pelo menos aqui eu não consigo, sei lá, colocar um Canadian com Trina, ou sei lá, por um preço de equipamento
que não é Tier 1, que não está entre ali os 10 melhores, por exemplo. Ele não consegue. Então, ele precisa entender. Ah, mas esse módulo, ele gera? Ele gera, ele tem garantia, mas ele está há pouco tempo, né, no mercado, as garantias são essas, a fábrica é essa, o fornecedor não tem pronta entrega, caso você precisa de... Ele não tem estoque rotativo, caso aconteça algum problema com o seu fornecedor, caso aconteça algum problema com o seu equipamento. Então, o cliente precisa saber que ele não pode ter tudo. Então, eu gosto muito dessa opção. Então, aí você entende. Ele fala para você, não, eu quero o melhor custo-benefício. Por exemplo, uma residência, às vezes opta pela mais barata. Um comércio, geralmente você pode trabalhar com o melhor custo-benefício. E uma empresa maior, de grande porte, ou alguém com uma classe social que gosta do mais caro, do melhor, você trabalha com a primeira linha. Então, você precisa entender ali o perfil do seu cliente para você oferecer, ou você entrega as 3 opções de proposta, né? A gente coloca aqui... na verdade, a gente trabalha com 2, tá? A terceira opção mais barata a gente não trabalha. A gente trabalha com a proposta Premium e com a proposta Standard. Então, a gente sempre manda valor de equipamento Premium e equipamento Standard para o nosso cliente. Então, é uma opção para você não sair fora da jogada por um valor muito alto. E você precisa também, lembra sempre o que eu falei, pessoal, o cliente não tem critério de fechamento. Então, você precisa falar para ele que ele não vai, se o fornecedor dele está entregando um equipamento de primeira, com um valor do mais barato, errado tem, porque não muda muito. Você precisa dizer para ele que os equipamentos são disponíveis basicamente nos mesmos fornecedores. Então, o preço de um para o outro não muda muito. Alguma coisa está errada. Fiação, emenda de fio, o que muda? Treinamento dos colaboradores, né? Certificações, nível de segurança. O que muda? Tempo de empresa, problema que esse cara já tem. Então, isso é importante você apresentar para o seu cliente. E esse daqui é o fechamento de confronto para aquele cliente que você já fez tudo, ele não fala que não quer, mas também não fecha. Ele fica te marinando ali. Então, você precisa ser bastante objetivo com ele, dizendo para ele o seguinte, olha, fulano, essa já é a 4ª proposta que nós estamos atualizando para você. Sempre tem aquele cliente, né? Atualiza para mim, atualiza para mim. Essa já é a 4ª proposta que nós estamos atualizando para você. E eu não sei mais o que eu posso fazer para te ajudar. Ficou alguma... A gente já entra. Ficou alguma dúvida da sua parte? Eu deixei de te colocar alguma informação importante sobre os nossos serviços, sobre o nosso produto, sobre o tempo de instalação. E também, né, cliente, essa proposta, esse valor que você está me pedindo é de 45 dias atrás, de 30 dias, da semana retrasada. A gente atualiza a nossa tabela quinzenalmente ou mensalmente, aí de acordo com a política de cada um de vocês. Então, esse cliente é aquele cliente que você está vendo que ele está te enrolando, que ele tem dinheiro. A pergunta é, o que a gente precisa fazer para fechar isso agora? Sempre. O que a gente precisa fazer para fechar isso agora? Ok? E esse daqui é o nosso fechamento do Ben Franklin, né? Ele é um filósofo, empresário. O meu antigo CEO, ele tinha o hábito de fazer isso com os clientes. Ele pegava uma folha de papel em branco, dividia em 2, assim, cima e embaixo, e de um lado ele colocava, vamos lá, fulano, essa daqui são as vantagens de você comprar o seu sistema. E essas são as desvantagens, né? As vantagens de você não comprar o seu sistema. E ali ele ia pontuando. Por quê? Os filósofos dizem que o nosso subconsciente, ele entende melhor as informações quando nós visualizamos.
escrevendo ali no ao vivo do cliente. Então, você ajuda ele a pensar. Então, também é uma técnica para você definir ali. Ok, pessoal? Vamos lá, então, para a próxima. Técnicas de negociação. Então, contorne qualquer objeção com esses três pontos utilizados juntos com o seu cliente, tá? Primeiramente, quando o seu cliente te fizer uma objeção, nunca discorde dele. Não que você, na verdade, deixa eu recolocar. Concorde com ele de uma forma, discorde dele de uma forma delicada. Vamos utilizar esse termo, né? Porque, de repente, o cliente fala assim, ó, esse produto é muito caro. Não, caro é o que você está pagando de energia. É mentira, gente? Não é mentira, é verdade. Mas você vai criar uma barreira intelectual ali junto com o seu cliente. Então, encontre um jeito de fazer esse contorno de objeção de uma forma branda com o seu cliente, tá? Por que eu gosto de colocar esses 3 tópicos? Lu, hoje nós temos vários contornos de objeção prontos no mercado e muito válidos. O Kaique mesmo tem um e-book excelente de contorno de objeção. Mas você precisa entender o fundamento do contorno de objeção para você contornar qualquer objeção, para você entender o time do cliente, para você conseguir ser coerente nesse contorno de objeção. Entende? Então, muitas vezes, pegar algo pronto, Ctrl+C, Ctrl+V, você pode usar os gatilhos, mas você precisa, na hora, fazer esse contorno de objeção personalizado para o seu cliente. Então, como que eu pego essa habilidade? Discorde do seu cliente de uma forma branda. Pergunte sobre a objeção ao seu cliente e gere um valor na objeção. Por exemplo, Luciana, olha, eu quero fazer muito esse sistema, mas esse sistema, seu valor está muito caro. Entendo, fulano. Olha, realmente, vamos lá. O sistema de energia solar não é um investimento de baixo custo. Nós estamos falando de um sistema com durabilidade para 25 anos. Nós estamos falando de um sistema que vai te entregar uma economia de X mil reais por mês. Então, realmente não é um investimento de baixo custo, tá? Eu já vi, fulano, muitos clientes que estão postergando há mais de 3, 4 anos para aquisição do sistema com a intenção de que o valor vai baixar, né? A gente vai ter uma queda no valor. Ele pode até ter uma oscilação, mas uma queda brusca não vai acontecer. Por quê? O sistema solar, a implantação dele não é algo simples, que você vai lá, você mesmo, por mais que as pessoas estão fazendo ser simples, pega fogo, tem risco de morte, se não for feito da forma correta. Aí você concordou com ele, certo? Aí você pergunta para ele, o que você entende, faz sentido para você que com a implantação do sistema, você vai ter uma economia interessante? Pergunte para ele, o que você julga ser um valor interessante, um valor justo? Você diz que o meu valor está elevado. O que você entende por um valor justo? Pergunte para o seu cliente e gere o valor na objeção que ele colocou para você. Até mesmo porque, senhor fulano de tal, se fosse um produto qualquer, se ele não tivesse tantos benefícios, ele já estaria com preço mais acessível. Pensa bem, quando você vai fazer uma cirurgia do coração, por exemplo, você quer um médico mais barato ou você quer um médico mais capacitado? E por que com a sua casa, um sistema que vai ficar sobre a sua família, sobre a sua empresa,
você está olhando unicamente para o valor. Mas vamos lá, me fale, o que você acha ser um valor interessante? Entre na negociação. A negociação é para isso, gente. Não tem certo, não tem errado. Tem o ponto de fechamento, que ficou bom para ambas as partes, tá? Aí aqui a gente tem como que você lida com essas objeções, tá? Às vezes pra gente, né, que está no segmento solar, é tão óbvio a questão dos benefícios da energia solar, que os clientes fazem cada pergunta, né, gente, que dá vontade de falar para ele. Então, continua aí pagando a energia e não economizando, né? Mas a gente não pode falar isso. Então, vamos lá. Quando você receber essas objeções, você tem que encarar a objeção do cliente como se fosse uma pergunta comum. Por quê? Porque fica mais fácil para você responder, você passa uma informação mais branda para o seu cérebro, entendeu? O seu cérebro responde de uma forma mais concisa, mais tranquila, sem ter um... Então, encare todas as objeções como se fosse uma pergunta, tá? Ou se ela não vier como uma pergunta, faça você a pergunta para ele. Por exemplo, o cliente vira para você, tá, e qual que é o menor preço que você consegue fazer? Primeira pergunta, me diga você o quanto você gostaria de pagar. Segunda pergunta, caso o valor que você me fale esteja dentro do meu poder de negociação, se eu conseguir ele, é para fechar? Entendeu? Joga a responsabilidade do fechamento na mão do cliente, não na sua. Ele tem que entender que ele não está comprando um pão na padaria, e você tem que se portar como isso, tá? Transforma as objeções em razões para compra. Como a gente falou lá atrás, pensa sempre que eu consigo comparar banana com banana, mas você concorda comigo que essa diferença ela está muito grande e que alguma coisa de errado tem? Porque, por exemplo, geralmente a gente tem 3 propostas, né? Uma lá embaixo, uma média e uma um pouco mais alta. Então, você concorda comigo que essa terceira ela está destoando de todas? Você joga a objeção para o cliente. A gente tem que aprender essa técnica de nós criarmos objeção do porquê do não fechamento para o cliente. Ele tem que ficar ali com um pulga atrás da orelha. E importante, descobrir as verdadeiras objeções, as objeções importantes dos clientes. Porque, geralmente, gente, essas objeções de preço ou de tempo são coisas muito rasas, sabe? Você precisa entender o que está por trás daquilo. Elimine as objeções, né, suas objeções com perguntas, como nós falamos, e concorde com o cliente em algum ponto. Aquilo que eu falei, discorde do cliente de uma forma branda, sem você criar um confronto com ele, uma barreira com ele, aí ele vai achar que você pensa diferente, e a gente não quer pensar diferente do cliente, a gente quer pensar como o cliente, certo? Foi feito um estudo pela revista Venda Mais dos principais critérios levados em considerações pelos compradores, pelos clientes. Então, primeiro, treinamento, qualidade, atendimento, vendedores preparados, a disponibilidade da empresa para o cliente quando ele precisa, a garantia, a facilidade de fazer negócios, a confiabilidade que a marca da empresa tem na cidade, facilidade de contato. O cliente mandou mensagem, você respondeu na hora. Quanto tempo que o seu time, ou quanto tempo você, ou quanto tempo o vendedor está demorando para responder o contato dos clientes? É imediato, demora um pouco? Qual é a informação técnica desse time? Mas ele é decorado ou ele entende das informações técnicas do solar? Quais os clientes de sucesso que você tem na cidade? Quais as análises de tendência? Hoje, para residente, a gente está utilizando mais microinversor. Traga essas atualidades para o seu cliente. Por que a proposta do fulano está mais barata? Ela está com inversor central. É ruim? Não. São produtos
diferentes, entregam, né, basicamente o mesmo resultado, mas são tecnologias diferentes. Qual o nível de treinamento que essa equipe tem? Então, você pode ver, quando você preenche todos esses critérios, ele fica indiferente para o cliente. Ele não vai fazer questão de pagar R$1.000 a mais. Só que isso é um processo construído. Você não consegue isso de qualquer forma, você não consegue isso de uma hora para outra. Por isso que a gente sabe que a cauda do solar é uma cauda um pouco mais longa. E é por aqui. Olha aí. Guilherme? Gente, vocês estão aí? Foi todo mundo embora? Eu tô, pode continuar falando, viu? Eu queria colocar com vocês aqui Tô agora. aqui. Tô aqui também. Demorei só para apertar o botão. Eu queria colocar aqui com vocês agora as principais objeções que vocês têm aí no dia a dia. Ainda é preço? Como que tá esses pontos aí de vocês, para a gente encerrar o nosso treinamento? E a gente fazer alguma coisa aqui ao vivo. Porque é como eu falei, gente, eu entendo que não tem objeção pronta. A gente tem que entender de cada empresa. Posso falar? Pode. Pode, Camilo, por favor. Ok. É assim, eu estava aqui disputando uma venda, né, nessa semana e perdi a venda, mas, assim, foi muito difícil de contornar a objeção do cliente. O que aconteceu? Uma empresa, ela estava pegando e fazendo um kit, um preço bem barato, né, assim, foi um kit de 6,6 kWp, ela vendeu por R$18.000 e ainda dividiu em 10 vezes sem juros. E para começar a pagar depois de estar instalado. Aí essa daí ficou muito difícil de concorrer. Eu cheguei a conseguir diminuir minha margem, fazer um parcelamento em 10 vezes, perdendo dinheiro dos juros para, vamos dizer assim, nesse período de dezembro, o que vier é lucro, né? É um mês que não se vende tanto. Mas, mesmo assim, a outra empresa conseguiu ganhar, né? Aí ela apresentou motivos por que ela fez tão barato. Ela mostrou que ela tem uma usina com mais de 1.000 placas e que ela está faturando alto e que ela tem como financiar dentro da própria empresa, né? Então, foi essa a concorrência aí que eu não venci dessa vez. Tem um ponto também nesse treinamento que, como eu enxuguei ele, eu acabei não colocando, que é você fazer a análise da negociação no qual você está. Isso é muito importante. Primeira pergunta que você tem que fazer para você: essa negociação é saudável para a sua empresa? Antes de qualquer coisa. Essa negociação é uma negociação que vai trazer lucro para você? Como que está isso aí? E dentro dessa minha apostila, ela fala assim, gente, a gente não vai ganhar todas. Infelizmente, em todos os segmentos, tem cliente para todas as faixas, que faz loucura. Eu tenho um exemplo de uma empresa, não vamos citar nomes, mas muito famosa no segmento, que fazia essas vendas nesse perfil que você disse. Parcelava internamente, em 10 vezes, tinha o menor preço do mercado, e usava da desculpa de que era um fornecedor, que ele comprava importador, que comprava direto do fornecedor final. A empresa quebrou, então ela está com mais de 460 projetos a serem instalados. Porque o fluxo de caixa não fecha. Então, muito mais óbvio, a forma de pagamento é importante. Então, a gente precisa encontrar saídas saudáveis para a gente continuar. Por exemplo, eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Eu tenho um fornecedor, não sei se vocês conhecem a Mara Solar. Se vocês não conhecem, pesquisem aí. Eles têm uma condição de pagamento no cartão de crédito para o kit em 21 vezes, só que precisa do cartão, né? Não é interno. 21 vezes, com a taxa de 0,79. Aqui na minha região, eles são de Salvador, se não me engano. Nenhum dos meus concorrentes conhece a Mara. Só a gente trabalha com eles. Então, assim, eu não perco uma.
Por quê? Todo mundo vem com parcelamento de Santander ou com parcelamento interno em boleto. A gente consegue a taxa, assim, excelente. Então, o que você tem que fazer também? Um estudo de concorrência. Um estudo da saúde financeira dessa empresa. Como eu falei, aqui, gente, a gente joga pesado. Então, chegou o concorrente para mim, chegou o cliente para mim, a gente vai... aqui para a gente é ponto 79. Ponto 79. Você quis dizer 0,79, né? 0,79, 0,79. Aqui a gente chega, isso. Chega o cliente para mim aqui, a gente começa, tal, já tem proposta, não, e vai indo, chegou, tal, aí o cliente acaba abrindo. Você cria um relacionamento tão bom com o cliente que ele acaba abrindo a empresa. Na hora, a gente já vai procurar site, já vai procurar Reclame Aqui, já vai na avaliação do Google. Se tiver alguma coisa, isso é um ponto importante, nunca fale mal do concorrente, mas fale para o cliente procurar. Assim, você já deu uma pesquisada na saúde financeira desse concorrente? Você já deu uma olhadinha no Reclame Aqui, se tem alguma reclamação? Manda o link no WhatsApp dele. Se tiver problema, gente, batata, você já descarta ali. Então, tem casos que tomara que dê certo, que ele instale o sistema dele, que ele, né, fazer o quê? A gente não vai ganhar todas, mas dá para contornar, assim, de alguma forma. Luciane, perguntar Oi. uma coisa. Aqui em Brasília também tem uma outra empresa que faz parecido, que é a Ecore, né? Ela está fazendo, dela é 0,80, né? E divide em 21 vezes também. Mas aí acontece o seguinte, quando tem o valor do serviço, aí você pega e faz um financiamento por fora, ou você embute o valor e tem repasse, porque o que eu tenho achado ruim dessas que dividem mais vezes é porque o repasse está querendo me cobrar 10%, né, sobre o repasse. Aí eles falam que é a título de imposto, só que eu falo assim, poxa, quando eu chamo um eletricista para minha casa, eu não cobro o imposto dele, né, para ele fazer o Aqui, serviço para mim. Mas esse parcelamento, Camilo, é só do equipamento. A mão de obra, como que a gente tem feito, tá? Faz uma avaliação de crédito, aí, né, do cliente, obviamente, a gente faz aqui uma análise de crédito e a gente parcela no boleto para o cliente. Isso é um diferencial, para aqui está sendo incrível. Olha, nós temos a melhor taxa, a melhor condição comercial do mercado e eu não vou cobrar juros de você do serviço. Como que a gente faz? A gente pega, geralmente eu parcelo em 3, também só o serviço. Lembra o que eu falei, gente? Você tem que ir para a negociação de fechamento, o cliente ele precisa saber que ele não pode ter tudo. Ou ele tem a melhor taxa, ou ele tem a melhor condição de pagamento, ou ele tem o melhor preço. Se ele tem, é igual quando você vai fazer um investimento, ou você tem rentabilidade, ou você tem liquidez, ou você tem segurança. Se você tem segurança, você não tem a liquidez. Se você tem rentabilidade, então você não pode ter tudo. Então, da mesma forma, entenda com ele. Você precisa entender com ele. Então, aqui a gente faz uma entrada no ato da assinatura do contrato, 30 e 60. Isso, um ponto de argumentação muito forte que você pode utilizar para ele é a segurança. Assim, o que acontece muito hoje, né? E isso pode buscar até reportagem aí no Google, de que eles financiam 100% do valor, né? E somem com o dinheiro. Vamos pensar assim. Então, nesse caso, o cara financiou internamente, né? Então, é um diferencial dele, que ele deve ter feito esse caixa, um diferencial mérito dele. Tomara que dê certo. Mas quando a gente vende o equipamento parcelado, você tem que dizer que você já está pagando o equipamento 70% do valor diretamente para o fornecedor. Então, você não corre risco. E o serviço, o pagamento está casado praticamente com a entrega do sistema. Então, a última parcela vai estar casando com a entrega de sistema. Isso é uma segurança, seriedade, empresa com saúde financeira. Mais alguma, gente? Mais algum contorno aí que vocês têm ouvido? O que vocês argumentam com os clientes aí para preço? Não? Não temos?
Quando eu pego e falo relativo a preço, né, e aí eu quero vender uma coisa mais cara, eu tenho oferecido mais garantia da instalação, né? E aí a garantia da instalação, ela compreende também a garantia se o produto não estiver prestando, né? Vamos dizer assim, deu defeito em um ano, aí também a mão de obra fica por conta da substituição. E é até difícil, né, eu vender um produto que fala que vai durar 10, 15, 20 anos e eu ainda cobrar a substituição do equipamento se ele der defeito em menos de um ano, né? E aí tem também fazer, às vezes, a venda de uma garantia estendida, colocando uns R$ 500 a mais, uns R$ 1.000 a mais para ter 2 anos de garantia da instalação. Outro ponto também de balizamento que a gente faz aqui, eu não me recordo se foi falado na reunião anterior, é com relação aos seguros, tá? Pelo menos aqui na minha região, todo mundo coloca seguro na proposta, mas ninguém vende. Então, eu trabalho com esse argumento. Olha, o seu sistema, ele está assegurado do momento que ele sai do centro de distribuição, aqui a gente tem seguro de transporte, não sei aí com vocês, até 1 ano após o término da instalação. Então, o que já está incluso aqui na sua proposta? Seguro de transporte. Por que seguro de transporte? A partir do momento que o equipamento sai do centro de distribuição, você já pagou ele. Se acontecer algum acidente, se acontecer algum roubo de carga, se acontecer qualquer coisa, ele é de responsabilidade sua, porque você já pagou. Então, a gente entende que isso é uma dor. Esses argumentos, eles sanam as preocupações que eu falei com vocês lá na fase de compra. Então, ele entende que é uma dor e ele é realmente. Outro ponto importante do seguro de transporte. Eu tive caso aqui na empresa que eu trabalhava. A gente fechou um projeto de 1 mega, era módulo que não acabava mais, e no último módulo, acho que o cara da empilhadeira estava cansado, ele derrubou o pallet inteiro de módulo. Seguro de transporte, estava já ali, a gente acionou, chegou, belezinha, depois de uma semana, com todos os módulos. É difícil de acontecer, não é? Acontece. Infelizmente, acidentes acontecem. Outro ponto, aqui a gente tem, tá? Que é o seguro de responsabilidade civil e risco de engenharia. A gente tem isso durante a instalação. Ou seja, qualquer acidente que acontecer com o seu equipamento, o seu telhado, o terceiro ou um bem de um terceiro está segurado, né, dentro desse seguro de responsabilidade civil. Outro ponto importante, que mais que a gente tem? A gente tem alguns projetos também que a gente vende o lucro cessante. Eu não vou lembrar exatamente, mas o lucro cessante, ele cobre, se não me engano, 60% do valor de nota fiscal dos equipamentos, caso ocorra algum problema de fabricação e você precise de uma troca por 3 meses. Então, ele meio que paga a geração. Isso é um big do diferencial num projeto maior. Quem é que vende esse seguro? Que eu estou tendo um problema justamente desse. Deu problema no equipamento, não está entregando e a pessoa está tendo um prejuízo aí de mais de R$ 1.000 por mês porque não está performando o equipamento. Eu vou ver certinho o nome do pessoal que trabalha aqui com esse seguro, eu passo para vocês no grupo depois, tá? Isso aí é importante, realmente é um diferencial muito bom. Diferencial. E a gente tem também o seguro após o término da instalação. O que esse seguro ele engloba, né? Qualquer sinistro, pane elétrico, vendaval, granizo, que mais? Roubo, furto de qualquer espécie. Então, você vai ter 1 ano de tranquilidade do seu sistema. O concorrente, com certeza, ele deve entregar esse de all risk, que é o último aí. Mas ele não vende, ele só fala seguro, ele não fala da importância. Por exemplo, o seguro durante a instalação. Você sabia que, judicialmente, caso um instalador venha a cair do seu telhado, por mais que ele esteja lá, ao meu mando, eu sou a empresa mandatória, quem se responsabiliza pelo dano é o imóvel causador, judicialmente. Então, se ele cair e machucar judicialmente, se eu não assumir a bronca, o juiz ele vai para cima
do telhado, quem é o dono? Da onde que esse cara caiu? Do telhado. De quem é essa casa? A casa é de fulano. Você autorizou o fulano subir no seu telhado, o instalador subir no seu telhado sem IPI? Então, você é responsável pelo acidente. Ah, o menino tinha 25 anos, ficou paralítico. Quantos anos de vida útil de trabalho esse cara tinha? Então, gente, é óbvio que vocês não vão falar isso para todo mundo. Lembra sempre do perfil do cliente, mas às vezes você tem que pegar pesado, pega fogo, entendeu? Eu tenho um tablet aqui que eu coloco as imagens lá do solar da depressão. Se, gente, pega fogo, isso aqui, essa fiação, se ela não tiver espessura adequada, ela aquece. Isso aqui é o spot hot, isso aqui pega fogo. Quando pega fogo, isso não apaga. Isso tudo você vai criando um pânico no cliente ali, são diferenciais de fechamento para você. Certo? Isso aí o cliente ou fecha ou desiste do solar de vez, né? Ou ele fecha, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele tem que ter um pensamento assim, ó, eu estou disposto a arriscar? Essa é a dúvida que você tem que colocar atrás da orelha do cliente. Porque senão ele vai fechar com mais barato. A sua apresentação tem que ser uma apresentação que ela vai ser base comparativa para as outras empresas que vão chegar. Então, você vai fazer uma apresentação tão completa para esse cara que ele vai pensar, mas o outro não me falou do sistema. O outro não me falou que precisa de EPI, que precisa de NR10, NR35, o outro não falou. Então, esse aqui está um pouquinho mais caro, mas realmente ele está entregando mais, ele está entregando monitoramento, ele está entregando manutenção preventiva. Então, é isso mesmo. Você tem que ir para a mesa, o não você já tem. Você tem que ir para o sim. Se ele desistir, é mais um não, em meio a muitos, mas a gente consegue o sim, a gente busca pelo sim, com o diferencial. Ciane, Oi? é o seguinte, uma vez eu estava no curso Sebrae, né, e a pessoa falou justamente sobre o acidente do trabalhador ali do telhado. E ele disse que eu tinha como, não sei se era questão algum lugar trabalhista, eu teria como pagar um valor lá que eu conseguiria ficar protegido contra a queda da pessoa do telhado. E Sim. assim, até hoje eu não consegui descobrir onde é que eu Seguro. pago, se é no Seguro de trabalhista. vida. Sei. Seguro de vida. E vocês sabem quem é que fornece esse seguro, meus empregados mesmo são muito teimosos, eles não botam EPI, quando eu tô lá, coloco, quando sai, não usa, eu acho que todo mundo sofre com isso, né? Você sabe o que eu faço, gente? Outro dia eu estava saindo da academia e eu perdi esse projeto da academia, né? Aí eu estava saindo, peguei os caras lá, chegando para instalar, eu parei o carro do outro lado da rua e só fiquei tirando foto. Subindo na escada de qualquer jeito, e esse concorrente é um concorrente muito forte aqui. Na hora, eu já peguei e falei assim, você tá com a proposta de fulano, né? Dá uma olhada que eles estão instalando o projeto da academia mais badalada aqui da cidade. De qualquer jeito, em cima do telhado. Então, assim, você precisa... Gente, lembra sempre, vocês são donos da empresa de vocês. Se acontecer qualquer problema, os responsáveis são vocês. Não tem essa de não usar. Tem que usar e tem que ser penalizado caso não use, e se precisar, manda embora. Aí você vai falar, Lu, mas então eu vou virar uma rotatividade que eu não vou conseguir. O Neto, ele falava muito isso, é só a primeira leva. Depois o pessoal vê que realmente manda embora sem seguir a risca, aí começa a acontecer, o negócio começa a fluir. Porque se der tudo certo, parabéns. Mas numa dessa, o concorrente pega e tira como diferencial. Por isso que tá mais barato. Pegou qualquer um para subir no seu telhado, sem EPI, segurança, sem marcação, e por aí vai criando. Então, são diferenciais que a gente tem que o cliente, gente, ele não sabe que é diferencial o cara usar um EPI. Então, você precisa gerar essa dor nele. A empresa que vai vir, os seus instaladores têm NR10, NR35 ativa, você sabe a importância dessas certificações? Então, você vai criando o diferencial da sua empresa. Senão, a gente vira mais uma em meio a tantas e caímos na guerra de preço. Tem mais um livro que eu quero indicar para vocês, tá? Que eu gosto muito. O Oceano Azul. Quando vocês tiverem a oportunidade, leiam esse livro. Existem 2 oceanos para a gente mergulhar. O Oceano Vermelho
que é onde a gente fica naquela guerra de sardinha, de todo mundo se comendo ali para não morrer de fome. E a gente tem um oceano vasto, profundo e límpido e farto, que é o Oceano Azul. Só que para nós chegarmos para águas profundas, nós precisamos estar preparados para isso. E quando a gente chega nesse local, nesse lugar, nessa staff, a gente alcança um diferencial, a gente não briga mais por preço, a gente encontra outros critérios. Então, é muito importante a gente avaliar. Hoje para a gente sobreviver no solar, primeiro, a gente tem que ser especialista. Segundo, a gente tem que se diferenciar, não em equipamento. Ai, adoro a estratégia do Oceano Azul. Esse livro é ótimo, gente. Olha, tem que ser livro de cabeceira. Livro de cabeceira. Eu vou colocar o outro depois para vocês lá do New Heckman no grupo. Eu queria deixar aqui registrado para todo mundo que está participando da degustação aqui da Academia de Vendas. A gente está inaugurando agora também o pagamento via mensalidade, né? Então, a gente tem 3 pagamentos agora para esse produto, tanto o pagamento à vista para pegar a anuidade, como o pagamento em 12 vezes para conseguir a anuidade, que fica R$ 97 por mês, e agora também está fazendo a assinatura por R$ 127 mensal. Então, qual que é a diferença disso? A assinatura você pode pagar um mês, testar, verificar, se você de fato gostar, você paga o próximo mês e assim sucessivamente. Você não tem vínculo de fidelização, né? E qual que é a grande vantagem de estar aqui na Academia de Vendas? Deixa eu só compartilhar a tela para vocês poderem ver com mais detalhe. Estão conseguindo enxergar? Acho que sim, né? Sim. Ah, perfeito, perfeito. Qual que é o grande detalhe aqui? A Academia de Vendas, ela não é um curso, né? Ela é um produto onde você entra todas as semanas para participar e fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. A Luciane apresentar o produto e a gente também conseguir trocar informação e o conhecimento ao mesmo tempo. Então, não é um curso gravado, e sim é um curso que você participa em conjunto. É óbvio que, além de participar em conjunto, você, quando assina, você tem acesso a todos os cursos que já foram ministrados daqui para frente, dali para trás, na verdade, e tem acesso aos que vão vir dali para frente. Os próximos 4 ou a anuidade pegando todo ano, tá? Então, a academia, ela tem um intuito realmente de estar próximo do integrador, próximo do vendedor, próximo da parte operacional da sua empresa. Acho que tudo que foi falado aqui foi excelente. Luciane, mais uma vez, obrigado pelo trabalho maravilhoso. Todo mundo comprovou isso quando eu perguntei. E, de novo, fica aí meu convite para vocês acessarem, avaliarem, interpretarem e fazerem parte dessa comunidade. A gente falou aqui algumas vezes de enviar no grupo, é porque, de fato, a gente possui uma comunidade, tanto da mentoria como da Academia de Vendas. A Academia de Vendas, ela é um produto de entrada da SolarForce, para você já participar, e a mentoria foi o que a gente falou ontem no nosso workshop, que está, inclusive, aberto, e o link está no grupo principal aqui de ofertas aqui da SolarForce. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato comigo para conversar, para interagir, para entender melhor o que é a Academia de Vendas. E se você quer saber ainda mais e gostou muito, também pode entrar em contato para a gente conversar sobre nossa mentoria e sobre os outros produtos aqui da SolarForce. Se vocês estão em alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, que esse produto ainda não é para você, fala comigo que a gente conversa e eu explico melhor.